Nada é por acaso. Se esta oração chegou até você, é porque o céu te escolheu hoje. O Espírito Santo, que intercede com gemidos inexprimíveis, conhece a dor que você não consegue dizer. Ele sonda o coração, atravessa as paredes da alma, compreende o que nenhuma palavra humana consegue traduzir. Hoje, ele entra no seu lar não como um hóspede, mas como o Senhor da casa. Ele vem para colocar tudo em ordem. As emoções, os relacionamentos, os pensamentos, os medos que te cercam quando a noite cai. Pense em Maria, mãe de Jesus, que também conheceu o silêncio das esperas. Depois da ascensão do Senhor, ela permaneceu com os apóstolos reunida no cenáculo, esperando a promessa do Pai. E foi sobre ela, a mulher do sim, que o Espírito desceu com poder e fogo. Maria sabe o que é confiar mesmo quando tudo parece vazio. Ela entende o que é olhar para o alto e esperar o fogo do céu. Hoje ela está com você, intercedendo para que o mesmo Espírito que desceu sobre ela desça também sobre a sua casa. Este é o momento em que você pode respirar fundo e permitir que o Consolador toque o seu coração. Imagine o sopro leve do Espírito atravessando as portas e janelas, percorrendo cada cômodo, movendo o invisível. Onde há medo, que entre a coragem. Onde há discórdia, que nasça a reconciliação. Onde há dor, que brote o consolo. Onde há vazio, que floresça a presença de Deus. O Espírito Santo não vem apenas visitar, ele vem habitar. Talvez o ambiente da sua casa esteja pesado. Talvez as conversas tenham se transformado em discussões, os gestos em distâncias, os olhares em silêncios. Mas o Espírito Santo é aquele que sopra sobre o caos e traz de volta a ordem. Ele é o mesmo que pairava sobre as águas no princípio, quando Deus disse: haja luz, e houve luz. Hoje ele diz: haja paz neste lar, e haverá paz. Haja perdão neste coração, e haverá perdão. Haja esperança neste espírito cansado, e haverá esperança. Respire, sinta a presença do Espírito agora. Ele não é uma força distante. Ele é o próprio amor de Deus derramado em você. Que onde o amor entra, o medo sai. Onde o Espírito toca, as feridas começam a cicatrizar. Onde ele habita, as trevas não permanecem. Repita comigo, como quem faz um pacto com o céu. Espírito Santo, visita o meu lar. Espírito Santo, entra nas minhas dores. Espírito Santo, sopra sobre mim e sobre tudo o que eu amo. Não é apenas uma prece, é um chamado. Quando o Espírito vem, tudo muda. As portas que estavam fechadas se abrem. As palavras que estavam presas no peito se libertam. O cansaço que pesava na alma se dissolve na presença de Deus. Lembre-se do que diz a palavra. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Isso significa que até mesmo o seu silêncio é ouvido. As lágrimas que escorrem sem som são orações que sobem. Hoje o Espírito Santo caminha entre os cômodos da sua casa. Entra na cozinha, onde talvez falte o pão. Entra na sala, onde o silêncio grita. Entra nos quartos, onde o medo tenta repousar. E em cada lugar ele acende uma chama nova. Uma chama que aquece, que consola, que renova. Você não está sozinho. Diga com fé: vem, Espírito Santo, vem sobre a minha casa, vem sobre a minha família, sobre tudo o que me é caro. Esta oração é um encontro real com Deus. É o chamado para que o Espírito Santo visite cada canto do seu lar e comece um milagre. Um milagre de restauração, de paz, de reconciliação. Um milagre de ordem divina. Permaneça nesse estado de oração. Sinta o consolo que vem do alto. O Espírito já está aí. Você não o vê, mas pode senti-lo. Ele está limpando o ar, curando as feridas, acalmando as tempestades. Repita uma última vez: vem, Espírito Santo, Consolador. Toma o controle do meu lar e de tudo o que me pesa. Que esta introdução seja o início da sua visita espiritual. Que o seu coração se torne um cenáculo, onde o fogo de Deus possa descer e permanecer. Que cada palavra desta oração se torne semente de milagre na sua casa. O Espírito já começou a agir. Respire fundo. Pense agora na sua casa. Visualize cada ambiente. O Espírito entra na porta da frente e enche o ar da sala. Ele se move pela cozinha, onde tantas vezes você se preocupou com o sustento, e ali sopra a providência. Ele passa pelos quartos e toca os travesseiros, onde repousam suas preocupações noturnas, e ali sopra descanso e paz. O Espírito também entra nas lembranças. Ele sopra sobre as memórias da dor,
sobre as palavras que feriram, sobre os silêncios que pesam. E como um vento terno, ele limpa o invisível. Ele retira os restos das tempestades antigas e deixa no ar o perfume da presença divina. Diga, em silêncio ou em voz baixa: Espírito Santo, toma o controle do meu lar. Onde há discórdia, semeia reconciliação. Onde há medo, sopra coragem. Onde há angústia, traz serenidade. Onde há escuridão, acende tua luz. O Espírito Santo é o ar novo de Deus. Ele é o fôlego que dá vida. Ele é o vento que move o que estava parado. Às vezes, tudo o que você precisa não é de mais esforço, mas de mais entrega. Porque o vento não é empurrado, ele é recebido. E quando você se abre, o Espírito faz o que ninguém mais consegue fazer. Pense nos momentos em que a casa parecia fria. Pense nas vezes em que o amor parecia ter se apagado. Hoje o Espírito sopra e reacende o fogo. Ele sopra sobre as cinzas e debaixo delas encontra brasas vivas. Ele sopra e a chama da fé se levanta. Ele sopra e o amor retorna. Há lares que foram feridos por palavras duras, há famílias que vivem sem diálogo, há corações que dormem lado a lado, mas não se tocam mais. Mas o sopro do Espírito é capaz de restaurar o que parecia quebrado. Ele sopra e o perdão floresce. Ele sopra e a ternura volta. Ele sopra e o orgulho se dobra diante da verdade. Quando o Espírito entra, o ambiente muda. As sombras se afastam. A energia espiritual da casa se purifica. A bênção se manifesta em pequenos gestos. O olhar de compreensão, o abraço que não se dava há anos, a conversa que se torna possível novamente. O Espírito não transforma apenas paredes, ele transforma corações. E quando os corações mudam, a casa muda. Repita com fé: Vem, Espírito Santo, sopra em minha casa, sopra sobre mim, sopra sobre a minha família. Restaura tudo o que o tempo e a dor tentaram apagar. Sinta agora esse vento. Ele é suave, mas firme. Ele não apenas toca o exterior. Ele penetra o mais profundo. Ele entra nas dores mais íntimas, nas feridas mais antigas. O Espírito Santo é o único que consegue entrar onde ninguém mais pode. E quando ele entra, algo se move. Você pode não ver, mas algo está acontecendo. O ar muda, a alma respira, o ambiente se ilumina. É o sopro que vem do alto. É Deus visitando o seu lar. E onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Liberdade da tristeza, da angústia, da culpa, da opressão. Liberdade para recomeçar. Diga mais uma vez como quem sela um pacto de fé: Senhor, toma o controle do meu lar e de tudo o que me pesa. Agora, o Espírito já começou a se mover. Ele não está apenas no ambiente. Ele está em você. O sopro que muda a casa é o mesmo que renova o coração. Deixe este sopro continuar. Ele é o início da transformação que o céu preparou para o seu lar. Há algo sagrado em cada lar. Mesmo as casas mais simples, mesmo aquelas marcadas pela luta, pela dor e pela falta, são templos onde Deus deseja habitar. Quando o Espírito Santo entra, ele não apenas visita, ele consagra. E é isso que começa a acontecer agora. Cada canto da sua casa está sendo separado para a presença de Deus. Cada espaço está sendo tocado pela luz que desce do alto. Imagine, em silêncio, cada cômodo da sua casa sendo iluminado. O Espírito Santo atravessa as portas e janelas, como o vento do primeiro Pentecostes, que onde ele toca algo muda. A cozinha, onde tantas vezes o coração se preocupou com o pão, agora se torna o altar da providência. A sala onde talvez já tenham existido discussões, agora é lugar de comunhão e diálogo. Os quartos onde repousam os corpos cansados tornam-se abrigos de paz e descanso. A presença do Espírito Santo transforma o lar em um espaço de refúgio. Cada parede se torna um testemunho da fidelidade de Deus. Cada móvel se converte em sinal de bênção. Cada porta passa a ser uma passagem para a graça. Este é o tempo da consagração. Lembre-se do que Jesus prometeu. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. João 14:26. É Ele quem ensina a viver em paz. É Ele quem recorda o amor de Deus. É Ele quem mostra que o lar pode ser o primeiro altar, o primeiro lugar de milagre. Consagrar o lar é reconhecer que tudo o que nele existe pertence a Deus. É entregar o que é visível
e o que é invisível, reabrir as portas espirituais da casa e permitir que a luz tome o lugar das trevas. Agora, com o coração recolhido, declare internamente: Espírito Santo, esta casa é tua, este chão é teu, estas paredes são tuas, tudo o que aqui habita está sob a tua presença. O Espírito Santo é o mestre que ensina, o consolador que fortalece e o fogo que purifica. E neste momento ele está purificando o seu lar. Onde havia confusão, ele estabelece clareza. Onde havia brigas, ele semeia entendimento. Onde havia divisão, ele constrói comunhão. Há um poder invisível sendo derramado agora. É o mesmo poder que fez o mar se abrir, que ressuscitou o Filho de Deus, que transformou corações endurecidos em instrumentos de amor. Esse poder está descendo sobre a sua casa. E enquanto o Espírito se move, São Miguel Arcanjo se levanta em defesa do seu lar. Ele ergue sua espada e finca espiritualmente sobre o teto da sua casa. Essa espada reluzente corta todo laço de trevas, repele todo espírito de discórdia, inveja, maldição ou feitiçaria. Nada que não venha de Deus permanecerá. O Arcanjo Miguel sela sua casa com a luz do céu. Repita em silêncio: São Miguel Arcanjo, defendei o meu lar. Com tua espada quebra toda força contrária. Com tua luz, cobre minha casa com proteção. A consagração é uma entrega total. É o ato de devolver a Deus aquilo que sempre foi dele. Sua casa, sua família, suas dores, seus sonhos, tudo agora está sob o manto do Altíssimo. Enquanto você ouve, imagine uma chama acesa no centro do seu lar. É o fogo do Espírito. Ele não apaga, não se consome. Ele arde continuamente, como um símbolo da presença de Deus que não abandona. Mesmo quando as tempestades chegam, essa chama permanece acesa. Mesmo quando a fé vacila, o Espírito continua ali, silencioso, sustentando o que é sagrado. O Espírito Santo também é o óleo que unge. Ele unge as portas, para que nenhuma sombra entre. Ele unge as janelas, para que apenas a luz tenha passagem. Ele unge o teto, para que a bênção desça. Ele unge o chão, para que cada passo dentro da sua casa seja guiado por Deus. Declare interiormente, com firmeza: minha casa pertence ao Espírito Santo. Minha casa é templo da paz. Minha casa é abrigo da presença de Deus. Há poder nas palavras ditas com fé. Quando você diz minha casa pertence ao Espírito Santo, os céus se movem, os anjos tomam posição, as sombras se dissipam, o ambiente se torna leve. A casa abençoada é como uma lâmpada acesa no escuro. Sua luz se espalha por toda a vizinhança. Talvez haja lembranças difíceis associadas a alguns lugares da sua casa. Momentos de dor, despedidas, mágoas, perdas. O Espírito Santo passa por esses lugares agora, derramando bálsamo sobre cada lembrança. Ele apaga o peso do passado e escreve uma nova história com tinta de esperança. Consagrar é também perdoar. E abrir espaço para que a paz volte a morar onde antes havia ressentimento. É permitir que a graça ocupe o lugar que a mágoa deixou. O Espírito Santo é o Espírito do perdão. E onde há perdão, há libertação. E se alguma vez alguém disse palavras de maldição sobre o seu lar, se algum olhar invejoso tentou atingir sua paz, se algum mal espiritual tentou habitar entre suas paredes, saiba, agora tudo isso está sendo desfeito. São Miguel ergue sua espada e corta cada nó. Maria, com seu manto azul, cobre sua casa. O Espírito Santo sela o ambiente com luz e pureza. Neste instante, imagine o céu se abrindo sobre sua casa. Uma chuva de luz cai sobre o telhado, escorre pelas paredes e se espalha pelo chão. É a bênção de Deus sendo derramada. Diga mais uma vez em silêncio, como selo de fé: minha casa pertence ao Espírito Santo. Meu lar é de Deus. Nenhum mal prevalecerá, porque o céu habita aqui. E assim, sob o sopro e a luz do Espírito, sua casa é consagrada. O ambiente que antes parecia comum agora é sagrado. O lar que antes abrigava preocupações, agora abriga a presença divina. A consagração foi feita. O Espírito Santo está no centro. São Miguel está em guarda. Maria cobre tudo com seu manto. E o milagre começou a florescer dentro do seu lar. Há algo sagrado em cada lar. Mesmo as casas mais simples, mesmo aquelas marcadas pela luta, pela dor e pela falta, são templos onde Deus deseja habitar. Quando o Espírito Santo entra, ele não apenas visita, ele consagra.
E é isso que começa a acontecer agora. Cada canto da sua casa está sendo separado para a presença de Deus. Cada espaço está sendo tocado pela luz que desce do alto. Imagine, em silêncio, cada cômodo da sua casa sendo iluminado. O Espírito Santo atravessa as portas e janelas, como o vento do primeiro Pentecostes, que onde ele toca algo muda. A cozinha, onde tantas vezes o coração se preocupou com o pão, agora se torna o altar da providência. A sala onde talvez já tenham existido discussões, agora é lugar de comunhão e diálogo. Os quartos onde repousam os corpos cansados tornam-se abrigos de paz e descanso. A presença do Espírito Santo transforma o lar em um espaço de refúgio. Cada parede se torna um testemunho da fidelidade de Deus. Cada móvel se converte em sinal de bênção. Cada porta passa a ser uma passagem para a graça. Este é o tempo da consagração. Lembre-se do que Jesus prometeu: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. João 14:26. É Ele quem ensina a viver em paz. É Ele quem recorda o amor de Deus. É Ele quem mostra que o lar pode ser o primeiro altar, o primeiro lugar de milagre. Consagrar o lar é reconhecer que tudo o que nele existe pertence a Deus. É entregar o que é visível e o que é invisível. É abrir as portas espirituais da casa e permitir que a luz tome o lugar das trevas. Agora, com o coração recolhido, declare internamente: Espírito Santo, esta casa é tua. Este chão é teu. Estas paredes são tuas. Tudo o que aqui habita está sob a tua presença. O Espírito Santo é o mestre que ensina, o consolador que fortalece e o fogo que purifica. E neste momento ele está purificando o seu lar. Onde havia confusão, ele estabelece clareza. Onde havia brigas, ele semeia entendimento. Onde havia divisão, ele constrói comunhão. Há um poder invisível sendo derramado agora. É o mesmo poder que fez o mar se abrir, que ressuscitou o Filho de Deus, que transformou corações endurecidos em instrumentos de amor. Esse poder está descendo sobre a sua casa. E enquanto o Espírito se move, São Miguel Arcanjo se levanta em defesa do seu lar. Ele ergue sua espada e finca espiritualmente sobre o teto da sua casa. Essa espada reluzente corta todo laço de trevas, repele todo espírito de discórdia, inveja, maldição ou feitiçaria. Nada que não venha de Deus permanecerá. O arcanjo Miguel sela sua casa com a luz do céu. Repita em silêncio: São Miguel Arcanjo, defendei o meu lar. Com tua espada quebra toda força contrária. Com tua luz cobre minha casa com proteção. A consagração é uma entrega total. É o ato de devolver a Deus aquilo que sempre foi dele. Sua casa, sua família, suas dores, seus sonhos, tudo agora está sob o manto do Altíssimo. Enquanto você ouve, imagine uma chama acesa no centro do seu lar. É o fogo do Espírito. Ele não apaga, não se consome. Ele arde continuamente, como um símbolo da presença de Deus que não abandona. Mesmo quando as tempestades chegam, essa chama permanece acesa. Mesmo quando a fé vacila, o Espírito continua ali, silencioso, sustentando o que é sagrado. O Espírito Santo também é o óleo que unge. Ele unge as portas, para que nenhuma sombra entre. Ele unge as janelas, para que apenas a luz tenha passagem. Ele unge o teto, para que a bênção desça. Ele unge o chão, para que cada passo dentro da sua casa seja guiado por Deus. Declare interiormente, com firmeza: minha casa pertence ao Espírito Santo. Minha casa é templo da paz. Minha casa é abrigo da presença de Deus. Há poder nas palavras ditas com fé. Quando você diz minha casa pertence ao Espírito Santo, os céus se movem, os anjos tomam posição, as sombras se dissipam, o ambiente se torna leve. A casa abençoada é como uma lâmpada acesa no escuro. Sua luz se espalha por toda a vizinhança. Talvez haja lembranças difíceis associadas a alguns lugares da sua casa. Momentos de dor, despedidas, mágoas, perdas. O Espírito Santo passa por esses lugares agora, derramando bálsamo sobre cada lembrança. Ele apaga o peso do passado e escreve uma nova história com tinta de esperança. Consagrar é também perdoar. É abrir espaço para que a paz volte a morar onde antes havia ressentimento. É permitir que a graça ocupe o lugar que a mágoa deixou. O Espírito Santo é o espírito do perdão.
e onde há perdão, há libertação. E se alguma vez alguém disse palavras de maldição sobre o seu lar, se algum olhar invejoso tentou atingir sua paz, se algum mal espiritual tentou habitar entre suas paredes, saiba, agora tudo isso está sendo desfeito. São Miguel ergue sua espada e corta cada nó. Maria, com seu manto azul, cobre sua casa. O Espírito Santo sela o ambiente com luz e pureza. Neste instante, imagine o céu se abrindo sobre sua casa. Uma chuva de luz cai sobre o telhado, escorre pelas paredes e se espalha pelo chão. É a bênção de Deus sendo derramada. Diga mais uma vez em silêncio, como selo de fé: minha casa pertence ao Espírito Santo. Meu lar é de Deus. Nenhum mal prevalecerá, porque o céu habita aqui. E assim, sob o sopro e a luz do Espírito, sua casa é consagrada. O ambiente que antes parecia comum agora é sagrado. O lar que antes abrigava preocupações, agora abriga a presença divina. A consagração foi feita. O Espírito Santo está no centro. São Miguel está em guarda. Maria cobre tudo com seu manto. E o milagre começou a florescer dentro do seu lar. A fé é a linguagem que o céu compreende. Quando a alma se dobra diante de Deus e apresenta seus pedidos com humildade, o Espírito Santo age com poder. Este é o momento de apresentar tudo diante do altar do Senhor. O que dói, o que falta, o que preocupa, o que você ainda não conseguiu resolver. É o momento de colocar o coração inteiro nas mãos de Deus. A palavra ensina em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentai os vossos pedidos a Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa é a promessa para quem crê. O Espírito Santo nos convida a entregar o que está pesado e a descansar, na certeza de que Deus já está agindo. Agora é tempo de petição, tempo de levantar os olhos e suplicar ao céu, tempo de apresentar a Deus tudo o que habita a alma. Espírito Santo, visita agora as finanças desta casa. Onde há escassez, derrama abundância. Onde há dívidas, abre caminhos de solução. Onde há portas fechadas, sopra vento de providência. Toca os que estão desempregados, os que temem não conseguir sustentar os filhos, os que oram em silêncio pedindo um alívio. Espírito Santo, visita os corpos enfermos. Toca a enfermidade que aflige, o diagnóstico que assusta, a dor que insiste. Tu és o sopro de vida, o mesmo que curou os cegos, os paralíticos, os leprosos. Toca com teu poder e renova o que o cansaço tentou destruir. Onde há dor, que entre o alívio. Onde há doença, que floresça a cura. Onde há fraqueza, que ressurja a força. Espírito Santo, visita também os corações feridos. Entra nas relações familiares que foram quebradas. Reconcilia o que o orgulho separou. Cura as palavras que machucaram. Acalma os temperamentos que se feriram no convívio. Restaura o amor entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e esposa. Onde houver silêncio de mágoa, que brote o diálogo. Onde houver distanciamento, que renasça o abraço. Espírito Santo, renova o ânimo dos que estão cansados. Sopra esperança sobre o coração abatido. Coragem sobre os que se sentem derrotados. Paz sobre os que vivem em constante ansiedade. Dá serenidade aos que não dormem. Fé aos que duvidam. Força aos que quase desistiram. E em meio a cada súplica, o Espírito Santo sussurra: confia, confia, mesmo que ainda doa. Confia, mesmo sem ver. Confia, porque o milagre não depende da força humana, mas da fidelidade divina. A fé verdadeira não é ausência de luta, mas presença de confiança. É acreditar que o céu está trabalhando, mesmo quando tudo parece imóvel. É agradecer antes de ver. É declarar o milagre, mesmo quando ele ainda está sendo preparado. Repita interiormente, com fé profunda: o milagre já chegou. O que era impossível, Deus já começou a resolver. O que estava perdido, o Espírito Santo está restaurando. O que parecia fim, é apenas o início do novo tempo de Deus na minha vida. A fé é a semente que germina no invisível. Quando o coração confia, Deus age. E quando Deus age, nada pode resistir. E assim como Moisés levantou as mãos e o mar se abriu, hoje o Espírito Santo levanta sobre você a bênção sacerdotal que atravessa os séculos. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Números 6, 24, 26. Essa paz é mais do que ausência de problemas. É presença de Deus. É a certeza de que, ainda que a tempestade continue, há um abrigo seguro no Espírito. A cada palavra dita, algo no invisível se movimenta. Os céus se inclinam para ouvir as orações. Os anjos se colocam em prontidão. A providência se organiza nos bastidores. E o Espírito Santo visita cada lar que ora com fé. Repita no íntimo, com convicção: o Espírito Santo habita aqui. O Espírito Santo reina nesta casa. O Espírito Santo governa a minha vida. Diga isso não como quem deseja, mas como quem proclama uma verdade. Porque quando o Espírito de Deus habita, as forças do mal perdem espaço. Quando a luz se instala, as trevas recuam. Cada vez que você declara a presença do Espírito Santo, a atmosfera do seu lar muda. O ambiente espiritual se alinha, o coração se aquece, a mente se ilumina e o céu se aproxima. O Espírito Santo não é apenas um visitante. Ele é o hóspede eterno da alma e da casa que se abrem a ele. Por isso, mantenha o coração em estado de oração, porque o que começou em súplica se tornará em testemunho. Você verá a mão de Deus se mover. Verá o impossível se tornar possível. Verá o que estava perdido ser devolvido. Verá a promessa se cumprir. E quando isso acontecer, lembre-se de que não foi sorte, foi fé. Não foi acaso, foi providência. Não foi coincidência, foi presença. Repita mais uma vez. Em espírito de gratidão, o Espírito Santo habita aqui. O Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em minha casa. E permaneça nesta certeza. Quem confia, não desespera. Quem ora não se perde. Quem entrega, vence. Porque o Espírito Santo habita onde há fé. E onde há fé, o milagre é certo. Há uma luz acesa agora. Ela não vem de velas nem de lâmpadas, mas do próprio céu. É a luz que Maria traz em suas mãos. A mesma que iluminou o caminho dos apóstolos no Pentecostes. Essa luz é símbolo do amor que vence a escuridão. É o fogo do Espírito que permanece, mesmo quando o vento tenta apagar. Maria está diante do seu lar com um olhar manso e firme, apresentando o seu coração a Deus. Ela acolhe o fogo do Espírito e o oferece a você, como quem entrega uma chama para ser guardada no altar do lar. Porque o lar que ora se transforma. O lar que invoca o Espírito se torna refúgio. O lar que entrega suas dores a Deus se torna testemunho de milagre. O milagre já começou. Talvez você ainda não veja os sinais, mas eles estão acontecendo. Nas pequenas coisas, nas palavras ditas com mais ternura, nas preocupações que diminuíram, no peso que começou a sair dos ombros. Quando o Espírito se move, nada permanece igual. A presença de Deus é silenciosa, mas firme. Ela restaura o que o tempo havia levado, reordena o que estava confuso, renova o que parecia perdido. Este é o momento em que a fé se transforma em certeza. O Espírito Santo já desceu sobre o seu lar. O vento soprou, a luz entrou. O manto de Maria se estendeu, a espada de São Miguel brilhou sobre o teto da sua casa. Agora, tudo o que era dor começa a se transformar em força. Tudo o que era caos começa a se tornar paz. Proclame, no íntimo da alma: minha casa é livre. Minha casa é cheia da presença de Deus. O Espírito Santo habita no meio da sua família. Ele está no olhar de quem você ama, na esperança que renasce, na fé que se reacende. Ele está no alimento que chega, na saúde que se refaz, na reconciliação que floresce. Porque onde o Espírito Santo habita, o impossível se curva diante do poder de Deus. Nada foi em vão. Nenhuma lágrima se perdeu. Cada oração que você fez foi recolhida no coração do Pai. Cada clamor silencioso foi ouvido. O milagre começou não quando você viu, mas quando você creu. A fé abriu as portas que o medo havia trancado. E agora o céu trabalha ao seu favor. Os anjos cercam o seu lar. Maria intercede. São Miguel vigia. O Espírito Santo governa. E Deus, em sua infinita misericórdia, transforma a sua história em testemunho de graça. Acredite, há uma nova atmosfera no seu lar. As paredes guardam a vibração da oração. O ar carrega o perfume da presença divina. Onde havia desespero, há esperança. Onde havia solidão, há companhia. Onde havia dor, há consolo.
O milagre começou a acontecer porque o Espírito Santo decidiu habitar onde há fé. E a fé, mesmo pequena, é suficiente para mover montanhas. A gratidão é o selo da vitória. Quando o coração agradece, ele atrai ainda mais bênçãos. Por isso, agradeça. Agradeça pelo que já veio e pelo que virá. Agradeça pela mão invisível de Deus que está agindo agora. Agradeça por cada detalhe que está sendo transformado. Diga no íntimo: obrigado, Senhor, porque o teu Espírito habita na minha casa. Obrigado, porque mesmo sem ver eu creio. Obrigado, porque o milagre já começou. E como sinal de fé, eleve sua oração junto com as palavras que atravessam os séculos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.